Bom dia, bom dia Brasil, boa tarde Cornélio. Hoje a gente vai falar, né, um pouquinho do plano de fase, que é uma coisa bem rápida aí, porque é uma ferramenta que a gente usa bastante para visualizar, né, as questões e sistemas não lineares. Na verdade, a gente pode usar para sistemas lineares também, a gente usa de vez em quando, até um pouco escondido, mas a gente usa bastante não lineares que ajuda muito a visualizar as coisas, já que tem muito resultado abstrato, a gente conseguir visualizar alguns resultados é bem importante. É, Normalmente, quando a gente visualiza saídas de sistemas, respostas temporais e de sistemas, a gente considera, por exemplo, aqui eu rodei a dinâmica de um pêndulo normal, né? Então eu fiz aqui um programa que faz a dinâmica do pêndulo, só para mostrar aqui. Então x1 ponto igual a x2, x2 ponto tem essa expressão aqui, um pêndulo simplificado, que o estado 1 é o ângulo e o estado 2 é a velocidade angular em relação ao vertical. E quando eu faço uma simulação aqui, no caso eu simulei de 0 até 20 segundos, começando com um ângulo em 45 graus e zero de velocidade parado, começando parado a 45 graus do eixo vertical. Quando eu rodo essa simulação, obtenho os resultados dos estados, eu tenho aqui as respostas temporais. Então tem a curva em azul, que é o ângulo, e a curva vermelha, que é a velocidade angular. Quando a gente faz esse tipo de gráfico, a gente consegue ver, e a gente está muito acostumado a fazer esse tipo de plot de gráfico no caso de sistemas lineares. Então a gente tem o estado x1 e o estado x2, muito bem. Como em sistemas não lineares as coisas são muito dependentes de condição inicial, então a gente tem uma questão de localização espacial dos estados, além da resposta temporal, que é o que a gente está aqui, é importante a gente fazer esse plot também, que é o tal do plano de fase, o retrato de fase, que consiste em a gente plotar, ao invés de plotar o x1 em relação ao tempo e o x2 em relação ao tempo, é plotar o x1 em relação ao x2. Então, como é que fica nesse caso um sistema como esses gráficos aqui? Eu vou abrir uma outra figura, vamos fazer um outro plot, aqui x1 e x2, e aqui fica o plot do x1 em relação ao x2. Perceba a diferença. Aqui está o x1 em relação ao tempo, x2 em relação ao tempo. Aqui está o x1 na abscissa e x2 na ordenada. E a gente tem o plano de fase. Então perceba, por exemplo, aqui no começo ambas as variáveis estão caindo. O x1 começa a cair, o x2 também começa a cair. Depois o x2 começa a aumentar, depois de um tempo o x1 também vai começar a aumentar. E eles têm uma convergência para zero. Os dois vão para zero. E no final das contas aqui, quando você olha no plano de fase, esse mesmo comportamento. Os dois estão indo para a origem no zero, zero. É nesse sentido que eu quero dizer com uma noção espacial. Eu tenho aqui a condição inicial, o x1 π sobre 4, x2 começando no zero, e como função de desenvolvimento deles, até o ponto final aqui, que é o zero. Para a gente enxergar talvez um pouco melhor isso aqui, eu vou fazer o filminho do pêndulo. Animação pêndulo. Olha o filminho do pêndulo aqui, bonito. Socorro! Então, aqui um filminho bonito da animação do pêndulo. Então vocês percebam que aqui uma representação super rápida do pêndulo rodando e como que seria o ponto em que o estado está aqui no plano de fase. Então vocês percebem que ele está balançando aqui conforme vai passando. Vocês percebem, minha placa de vídeo é muito boa. E como que isso se manifesta aqui no plano de fase. Então, a gente tem essa noção muito interessante de como os estados estão se comportando entre si, o estado x1 em relação ao x2. O que a gente perde nessa representação? A gente perde o tempo. Eu não sei, quando eu vejo aqui que os estados estão convergindo para zero, eu não tenho muita noção se essa convergência está sendo rápida ou não. Aqui no vídeo eu consigo ter um pouco mais de noção, porque eu estou plotando ponto a ponto como que ele está andando em cima dessa trajetória. A gente chama isso aqui de trajetória, inclusive. Mas se eu tivesse só o gráfico, como eu tinha mostrado antes, não tem como ter essa noção. Tá? E por que isso é também muito útil? Porque eu consigo ter, aqui eu só estou colocando na curva o retrato de fase quando eu tenho uma única condição inicial. Se eu colocar com várias condições iniciais, então eu vou mostrar aqui
como que seria quando eu ploto com várias condições iniciais, eu tenho uma noção muito geral do sistema. Aqui, inicialmente, é só uma curva, né? Percebo que daí eu comecei em outro ponto, ele teve esse comportamento aqui, convergente, que o pêndulo, no final das contas, ele vai parar no 0, 0, independente de onde você começa. E quando eu faço o plot começando em várias condições iniciais, então cada curva que eu tenho aqui, cada linha é uma condição inicial diferente. Ok? E veja como a gente tem uma noção um pouco mais geral do comportamento do sistema. Só para, no caso específico do pêndulo, aqui é o ponto 0, 0, aqui é o ponto 2π e 0, que é o mesmo ponto fisicamente, quer dizer que ele deu uma volta e parou na mesma posição física ali. Mas o ângulo 0, 2π, 4π, menos 2π, menos 4π são os mesmos. Por isso que ele tem esse comportamento. E ele vai se repetindo periodicamente, dependendo de como eu coloquei as condições iniciais. Nesse programa eu coloquei as condições iniciais aleatórias, né? E por isso que eu tive esse comportamento. Então a gente consegue ter uma noção que qual que é região de condições iniciais que vão convergir para qual ponto final. Se vão convergir para algum ponto final, que pode ser inclusive instável, ou se vai convergir para um ciclo limite, ou qual que é o tipo de comportamento que ele vai ter. Esse tipo de informação a gente consegue ver no plano de fase, dá essa noção muito, muito melhor. E isso é importante porque, por exemplo, eu sei então que nessa região de condições iniciais o meu sistema vai para 0. E, então, se eu procuro estabilidade, eu vou procurar com que as minhas trajetórias fiquem dentro dessa região. Ou comece nessa região e daí partam para frente. Esse é o tipo de resultado bem que a gente usa bastante em controle. Alguns tipos de controle, inclusive, se preocupam em criar uma região estabilizante e em levar o estado para essa região. E daí para frente, essa região faz o resto, que já seria naturalmente estável, por exemplo. Ou superfícies deslizantes, enfim. Talvez que é o plano de fase. É legal vocês fazerem umas brincadeirinhas para obterem, e a gente vai usar bastante esse tipo de ferramenta para enxergar questões de estabilidade e tudo mais. Isso aí, valeu!